Pois é, Giovana, como disse o Jairo, o torcedor Coxa Branca já começa a ficar preocupado que o time perdeu mais uma no campeonato. Exatamente, o Coritiba perdeu mais uma e está na zona de rebaixamento do Ceará, que também hoje, né? Então, a gente, como o Ceará ganhou, o Coritiba piorou a sua situação, mas eu ainda acredito que é melhor do que a do Atlético. Porque a fase do Coritiba era melhor, então para, digamos assim, voltar para subir um pouco é mais fácil, né, Você imagina que o Coritiba teve uma queda momentânea, né? Que ele vai retomar o fio da meada porque ele tem elenco para isso, ele tem um bom time. Então eu acredito que ganhando um jogo ele já retoma o fio da meada. Bom, então vamos ver como foi essa derrota do time do Coritiba para o Cruzeiro, jogando lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Em Sete Lagoas, gol somente no segundo tempo. Aos 7 minutos, pênalti para o Cruzeiro. Montijo bateu e fez 1-0 para a Raposa. O Coritiba teve forças para reagir, melhorou muito com a entrada de Marcos Aurélio, que empatou o jogo aos 34 minutos. Mas não deu nem tempo para o Coritiba comemorar muito não. Montijo, aos 37, aproveitou a falha da defesa e deu números finais ao jogo. Cruzeiro 2, Coritiba 1. Silvio, é só preocupante a situação do Coritiba, porque assim, a gente tem que valorizar, ganhou o campeonato estadual, fez uma ótima campanha na Copa do Brasil, foi vice-campeão, ok, passado. O campeonato brasileiro é muito mais difícil, é muito mais complicado, e tem que dar olhos, foco realmente para o Campeonato Brasileiro de uma outra forma. Né? Eu disse isso no programa passado e faço coro com o Jairo aqui. Tem pontos que você não pode perder. O Coritiba começou mal perdendo para o Atlético. Esse jogo era natural, até uma derrota, né? Até e natural. Nesse jogo tem duas questões que ajudam o Coritiba a perder. Quais? A demora do Marcelo em mexer no time e 2 erros da arbitragem. O gol anulado do Coritiba foi mal anulado, que daria abertura da contagem. E houve um pênalti no Leonardo que o árbitro não deu. Mas, Silvinho, quando o jogo estava de 1-0 ainda. No seguinte, eu acho que o Marcelo Oliveira não errou neste jogo. A escalação e a demora para mudar o time. Faz muito tempo a Copa do que Brasil, ele não tem mudado. A final da Copa do Brasil é uma prova disso. A Copa do Brasil, ele, né, um jogador que estava para ser dispensado pelo Curitiba, aparece como o talismã, né, da decisão. Mas são coisas pontuais. Agora, a demora, ele sempre demorou para mexer no time. Ele não mexe no intervalo? É mesmo quando o time vinha bem no campeonato e precisava de mudança, ele é bem mineiro, né? Ele é muito calmo, fica muito na moita e tal. Aí todo mundo fica perguntando, mas vocês não falavam nada do Marcelo Oliveira. Sim, ele não estava tendo que administrar todos esses problemas que ele está tendo que administrar hoje. A ausência do Leandro Donizete e do Marcos Aurélio, que para mim são os dois principais jogadores do time. Depois, com a participação importantíssima do Rafinha e do Davi. Mas esses dois, Leandro Donizete no setor de marcação e o Marcos Aurélio no setor de criação e de conclusão, são muito importantes. E ele não estava tendo que lidar com esses problemas até a reta final da Copa do Brasil. E o Marcos provou o peso da sua importância, porque entrou e o jogo modificou. Modificou, claro. Fez o gol, né? Fez o gol, inclusive. Agora, tem uma outra questão também, que quem trabalhou de perto com o time de futebol, e o Jairo continua muito perto do clima. O Coritiba, ele não modificou muito do time do ano passado para esse ano. Entrou esse ano no ritmo acelerado. E eu tenho a impressão de que o Coritiba precisa de um tempo para se recompor. Porque parece que chegou no ápice no fio amolado antes de chegar a carne para cortar. Na verdade, ele veio de um embalo, né, do campeonato regional até a Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi o embalo que ele alcançou no regional que fez ele chegar até onde ele chegou. Ele foi no embalo, ele foi ganhando, foi passando e foi chegando. Contra o Vasco da Gama, salvo os equívocos cometidos... O Curitiba jogou melhor os dois jogos. Os dois jogos, embora tenha cometido alguns equívocos. A volta, por exemplo, do Marcos Aurélio foi precipitada naquela decisão. Ficou mais 4, 5 jogos sem jogar no Brasileiro. Porque no jogo subsequente ele nem jogou. Então isso dá a prova de que não era o momento dele voltar. Ele atrapalhou. O Geraldo entrou em todos os jogos. Na hora da decisão ele não entrou, não foi útil. Então, algumas coisas. E alguns jogadores, né, Jair? Não sei se o Sinclair, que é torcedor, concorda. Alguns jogadores caíram de produção, né? O Léo Gago é impressionante. Léo Gago. O próprio Rafinha não é mais aquele mesmo jogador. E o Bill também, né? Que estava numa fase esplendorosa e caiu de produção, né? Parece que a bateria descarregou, né? Ficou fraca. Você sabe o que acontece com o Bill? Enquanto o time precisou da luta, o Bill estava presente fazendo gols. Hoje o campeonato exige uma qualidade técnica melhor. E aí, quando a bola chega, o sujeito já não é mais ou menos. Silvio, se você pegar o Bill e colocar no time do Atlético, ele vai ser a mesma porcaria que está lá.
Sabia Os disso? que estão lá, né? É, que você tá ué. falando. Porque é o seguinte, que o Bill, ele é limitado, mas ele tá jogando num time que estava embalado toda, né, e que estava Jair? tudo dando Claro, certo. claro, E ele, com o empenho dele, superando ele no limite técnico dele, e com muito empenho, com muita força de vontade, ele foi bem. E tem um detalhe, o Coritiba fazia muitos gols. É. O Coritiba criava muitas oportunidades. Isso. Porque o Bill perdia os mesmos gols que ele perde hoje. Exatamente. Ele perdia 3, 4 por jogo, só que ele fazia 1, fazia 2, porque o time estava sempre Agora- criando e colocando a bola para ele fazer. Por quê? O Marcos Aurélio estava jogando. Vale pro Bill. Rafinha, o Davi bem. O Bill, Davi, o Marcos Aurélio, o Davi, o Léo Gago estava muito bem Muito vindo bem. de trás. Isso, regularíssimo. É. Vale pro Bill a tese que eu desenvolvo pro Guerron. São jogadores de esquema. Se não tiver um esquema para eles, não funciona Mas, direito. Silvinho, sabe o que eu penso? Eu lembro do Ariel Naupã quando chegou no Coritiba, Isso. por exemplo, que ele não jogava absolutamente nada e perdia tantos gols quanto o Bill. Foi feito um treinamento separado para ele e ele começou a fazer gol. Será que não seria uma possibilidade do Coritiba com o Bill? Mas o Bill já mostrou essa possibilidade. É que o Coritiba entra agora numa fase em que o campeonato faz mais exigência técnica do que física. É verdade. Ou tão técnica quanto física. Eu falei isso lá na Transamérica, uns 2 meses atrás, quando estava lá. Olha, gente, é muito legal a fase, é esplendorosa a fase, mas o Campeonato Brasileiro requer um cara que pegue, chame o jogo e um cara que faça gol toda hora. Ou seja, tinha que trazer, já pensar naquele momento, um cara, um 10, para jogar junto com o Marcos Aurélio, para substituir alguém que não tivesse bem em determinado momento e que assumisse a responsabilidade. E um matador, cara que fizesse gols. Tomei pau para todos os lados naquele dia. Pô, o Coritiba tá muito bem, não sei o quê. É que você fala um negócio desse, mas tem que pensar, o Campeonato Brasileiro é muito diferente, muito complicado. Ele é um campeonato comprido, É. você perde jogador a cada partida, Claro. ou por cartão, ou por contusão, é muito desgastante. Daqui a pouco vão começar os jogos meio de semana, aí é seguido. É isso aí. Quando chegar em setembro, Faquinello, os times todos vão estar desgastados. Quem tem elenco grande, São Paulo ganhou 3 campeonatos seguidos com elenco. Ele não tinha 11, ele tinha 22. Então quem tem elenco vai mais longe. Ô Sinclair, o que você acha que vai acontecer com o Coritiba no Campeonato Brasileiro? Sinceramente, É. do jeito que tá, já tá lá embaixo. Uhum. Vai ficar lá mesmo. Você acha que vai brigar de novo para não cair? Provavelmente sim. Pô, tá aí o torcedor, é a palavra do torcedor que acompanha o jogo. Vamos dar uma lida no Twitter, Giovana? Vamos pra gente lá, ver o que o a pessoal tá Lali falando. diz que o Bill sozinho não dá conta, precisa de alguém para ajudar, que o problema mesmo é o técnico. Tem bastante gente perguntando aqui se não está na hora de rever o nome do Marcelo Oliveira. Eu ainda acho que é muito cedo. O que vocês acham? Vamos começar com o torcedor. Mexe o treinador ou ainda não? Treinador não muda muita coisa. É o pessoal que está dentro de campo. Uhum. É o jogador que responde, que tem que fazer lá dentro. Resultado. Se não tiver resultado, ele pode ter a competência que for, que a nossa cultura é essa. Silvinho? Pegar a analogia com o Atlético. O Atlético tivesse ganho 2 jogos, o Adilson não tinha caído. É verdade. Sabe? Aí, quem sabe o Coritiba vai ganhar esses 2 jogos aí, a vida do A Marcelo... vitória é o fica um pouco mais remédio, calma. mas eu não acho que, independente do resultado, seja a hora de trocar Eu o também Marcelo acho que não. Oliveira. Também acho que Não é não. a hora, não. Também acho que não. Bom, a gente está chegando ao final deste bloco aqui do programa. Daqui a pouco a gente vai receber o Roberto Fonseca, técnico do Paraná Clube. A gente agradece o Sinclair, né, Giovana? Obrigada, Sinclair, aí. Ótimas competições para você e parabéns aí pelas suas iniciativas. Então, daqui a pouquinho a gente volta falando do Paraná Clube e muito mais. Não sai daí. Aproveite para twittar, @esporteparaná e curta a gente no Facebook. Tem camisa do Atlético e 2 relógios da Brinkwatch para você que responder a nossa enquete. Quem deve ser o novo treinador do Furacão? A gente volta daqui a pouco.